Olá, hoje meu grupo irá abordar o tema de culpabilidade e ele é composto por mim, Tatiana Valéria, pela Patrícia Oliveira e pelo Ricardo. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o conceito, que ele é muito importante para o direito penal. Parece um pouco complicado, porém, hoje a gente vai entender melhor como que funciona. A culpabilidade, ela é basicamente o julgamento que fazemos sobre uma pessoa que cometeu um ato ilegal. Ela mede se a pessoa ela poderia ter agido de uma forma diferente, ou seja, né, ela só é culpada se teve condições de controlar suas ações, né, se realmente ela teve a vontade de realizar aquele crime. De seguir um caminho errado por conta própria. A culpabilidade e a reprovação, nas palavras do filósofo Wenzel, a culpabilidade ela é a reprobabilidade da vontade. Em outras palavras, só poderíamos culpar alguém quando essa pessoa ela poderia ter escolhido agir corretamente, mas ela decidiu agir contra a lei, né? Ela decidiu cometer um ato ilícito. Para entender mais, a culpabilidade ela tem duas funções principais. A primeira função, ela justifica a punição. A pessoa ela recebe uma pena proporcional ao erro que ela cometeu. A segunda função, ela limita o poder do Estado, né? Evitando que a punição ela seja maior do que o necessário. No exemplo prático, vamos imaginar que duas pessoas cometendo o mesmo crime, elas podem receber penas diferentes, dependendo do nível de culpabilidade de cada uma. Isso acontece porque a culpabilidade ela ajuda a avaliar o quanto cada pessoa merece ser punida. Então, assim, se uma pessoa ela fez um crime consciente, né, talvez pela crueldade, né, se foi um crime realmente planejado, ela, né, tem uma culpabilidade e uma penalidade maior. Agora, se a pessoa ela cometeu um crime, né, no ato de uma defesa, de uma legítima defesa, que não era algo que ela tinha planejado, que ela tinha ciência, né, do que ela iria fazer, já seria uma outra pena. Então, a gente precisa considerar esses dois fatores. Abordando agora a crítica de Rochin à retribuição, no caso, o jurista chamado Klaus Rochin critica a ideia de que a culpabilidade ela deve compensar o erro. Ele diz que numa democracia a punição não deve ser vista como uma forma de vingança ou compensação, mas sim como uma forma de prevenção. No entanto, Rochin ele concorda que a culpabilidade ela é essencial para limitar a pena. Ou seja, né, a punição ela não deve ser mais severa do que o necessário, considerando o quanto a pessoa ela foi culpada por determinado ato, né? Agora, é importante a gente entender um pouquinho da diferença entre culpabilidade e periculosidade. A culpabilidade, ela gera uma aplicação de uma pena. Já a perigosidade de uma pessoa, como no caso do inimputável, que é uma pessoa que não tem plena capacidade mental, ela pode resultar em medidas de segurança ou até mesmo tratamento ou intervenção médica, internação. Ela pode gerar outras medidas para ser tratado
a perigosidade daquele indivíduo. Outro ponto interessante seria o debate entre o livre-arbítrio e o determinismo, né? Que o livre-arbítrio, ele diz que as pessoas elas são livres para fazer as escolhas. Por isso, por esse motivo, elas são responsáveis pelos atos que elas cometem, né? Já o determinismo, ele sugere que os fatores de um certo ambiente, seja educacional, ele pode influenciar nas ações daquele indivíduo. Em resumo, a culpabilidade ela é uma análise individual. Cada pessoa ela tem sua própria história. Por isso, na hora de julgar, ela deve ser levada também em consideração todos os fatos que influenciam a conduta de alguém. Isso garante que o julgamento ele seja mais justo e humanizado. Exemplo, né? Você não pode considerar uma pessoa que ela sempre foi correta nas ações dela, sempre buscou ser uma pessoa, não tem passagem na polícia, tem uma ficha, um caráter, né, inabalado, já com uma pessoa que já possui inúmeros registros e muitas reincidências, não pode ter a mesma consideração, né? Então, assim, a pessoa ela cometeu aquele ato e a gente precisa entender se realmente ela tinha ciência de que ela estava cometendo esse crime, né? Então, assim, a forma que vai ser tratada, a pena que aquela pessoa vai receber é diferente devido ao histórico, né? A história que aquela pessoa possui, o caráter daquela pessoa perante toda uma sociedade. Na teoria do delito. A evolução histórica da culpabilidade reflete mudanças significativas na forma de entender a responsabilidade penal ao longo do tempo. No direito primitivo e na antiguidade, prevalecia a responsabilidade objetiva, que se aplicava a pena com base no resultado do ato, independentemente da intenção do agente. O foco era apenas na consequência do comportamento, o que muitas vezes resultava em punições desproporcionais e baseadas na vingança. Não havia distinção entre o ato culposo e o doloso. E com a influência da filosofia cristã a partir da Idade Média, surgiu a noção do livre-arbítrio, trazendo a ideia de que o agente só pode ser punido se tiver a capacidade de agir de forma diferente. E essa fase ficou marcada o início da responsabilidade subjetiva, em que a intenção e a possibilidade de escolha do agente começam a ser considerada para a aplicação da pena. No século XIX, a escola clássica liderada por von Lizet e Belling desenvolveu a teoria psicológica da culpabilidade. Nesta abordagem, a culpabilidade era definida pelo vínculo psicológico entre o agente e o resultado, com ênfase na consciência e na vontade, na consciência e na vontade. Isso introduziu as categorias de dolo e culpa como elementos centrais na responsabilidade penal. A partir do século XX, a teoria finalista proposta por Hans Kelsen trouxe uma nova perspectiva. O dolo foi descolocado para o tipo penal e a culpabilidade passou a ser entendida como um juízo normativo de reprovação.
composto por 3 elementos: a imputabilidade, a potencial consciência da licitude e a exigibilidade de condução ou de conduta diversa. E essa abordagem reformulou a estrutura do delito, destacando o papel da capacidade do agente de agir de forma diferente em situações concretas. E, para finalizar, o desenvolvimento do funcionalismo na segunda metade do século XX, especialmente por Klaus Roxin, a culpabilidade passou a ser vista também sob uma perspectiva prática, além de reprovar a conduta do agente. Essa abordagem enfatiza a necessidade de estabilizar as normas sociais e prevenir crimes futuros, integrando finalidades preventivas e sociais na aplicação da pena. Assim, a culpabilidade adquire uma função mais dinâmica, alinhada com as necessidades contemporâneas do direito penal. Bom, para começar a falar da culpabilidade, podemos primeiro falar o direito penal do fato, que concentra-se no ato cometido pelo agente, avaliando a conduta praticando de acordo com os tipos penais descritos pela legislação. Neste modelo, a punição é uma resposta ao fato ilícito específico e não à personalidade ou à história de vida do agente, como explica o Klaus Roxin. O foco está na ação concreta e na sensação correspondente ao fato individual, não nas características pessoais do autor ou em possíveis riscos futuros que ele representa. Em contraste, o direito penal do autor privilegia a avaliação da pessoa do agente, considerando aspectos com a sua personalidade, forma de ser formas de ser e tendências antissociais. Neste caso, a pena é influenciada por fatores ligados à antissocialidade e à periculosidade percebida, mais do que no ato ilícito em si. No entanto, essa abordagem é considerada inaceitável em um sistema que valorize a autonomia e a liberdade individual, pois julga um indivíduo pelo que ele é e não pelo que ele faz, contrariando os princípios da autodeterminação e da justiça. Agora eu vou falar sobre a moderação e o equilíbrio na posição do direito penal moderno. Conforme destaca Assis de Toledo, os sistemas penais reais não se enquadram exclusivamente em uma dessas concepções extremas. O que se observa na prática é uma predominância do direito penal do fato moderado, que também leva em consideração alguns aspectos ligados à personalidade do autor. Olá, o meu nome é Patrícia. Dando continuidade ao nosso trabalho de direito penal, eu vou falar sobre os elementos da culpabilidade na concepção finalista. A concepção finalista da teoria do delito, ela é proposta por Hans Welser, que é a culpabilidade, e ela é composta por 3 elementos principais, que são a imputabilidade, potencial consciência sobre a ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. Esses elementos formam o núcleo da análise da culpabilidade no sistema finalista,
A culpabilidade ela não se limita aos aspectos psicológicos, como dolo ou culpa, mas ela envolve elementos normativos. Então, dessa forma, além de analisar se o agente quis ou não praticar o fato, que seria o dolo, ou se agiu de forma negligente, que seria a culpa, ele também verifica se tinha condições para compreender a ilicitude do ato ou de agir de maneira diferente. O que seria a imputabilidade? Imputabilidade é a capacidade que o agente deve ter de entender a ilicitude do fato que praticou e agir de acordo com esse entendimento. Então, em outras palavras, é a aptidão do agente para ser responsabilizado penalmente. Então, em regra geral, é que os indivíduos são imputáveis, salvo algumas exceções previstas em leis, como no caso de pessoas com doença mental ou desenvolvimento mental retardado ou incompleto. A imputabilidade ela é composta por dois elementos, que é a capacidade intelectual, né, que refere-se à habilidade do agente de compreender sua ação ou omissão, né, se ela é ilícita, e a capacidade volitiva, que diz respeito à capacidade de controlar suas ações e de se comportar de acordo com esse entendimento. Então, nós temos que a imputabilidade é a regra geral no direito penal. No entanto, o Código Penal brasileiro estabelece situações em que a pessoa pode ser inimputável. A exemplo seria a inimputabilidade por doença mental. O artigo 26 do Código Penal afirma que é isento de pena o agente que, em razão de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era incapaz de entender o caráter ilícito de sua ação ou de determinar de acordo com esse entendimento. Então, isso significa que o agente não tem capacidade de compreender a ilicitude do seu ato e nem de agir de forma diferente. Então, para a inimputabilidade, o Código Penal adota o critério biopsicológico, ou seja, é necessário que a pessoa tenha uma doença mental com uma incapacidade psíquica de compreender ou de controlar no momento do fato. No caso dos inimputáveis, a gente tem uma redução de pena, dos semi-imputáveis. A gente tem uma redução de pena. O parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, ele prevê a possibilidade de redução de pena para aqueles que, em razão de perturbação de saúde mental, não eram inteiramente incapazes de entender a ilicitude do ato, mas estavam parcialmente incapazes, que é no caso dos semi-imputáveis. Então, se o condenado semi-imputável necessitar de tratamento especializado, o juiz pode substituir a pena privativa de liberdade por internação ou tratamento ambulatorial. Então, a imputabilidade é um elemento essencial da culpabilidade que determina se o agente pode ou não ser responsabilizado penalmente por suas ações. No caso da inimputabilidade, o agente é isento da pena, mas pode ser submetido a medidas de segurança. Para os semi-imputáveis, embora haja responsabilidade, a pena é atenuada devido à incapacidade parcial de entender ou controlar o próprio comportamento. Agora nós vamos falar do caso da emoção e paixão. O Código Penal brasileiro, no artigo 28, inciso 1, estabelece que a emoção ou paixão não exclui a imputabilidade penal. Então, o que isso significa? Significa que mesmo que uma pessoa cometa um crime sobre forte emoção ou paixão, ela ainda pode ser considerada responsável por suas ações. No caso da emoção, ela trata de um estado afetivo intenso, geralmente de curta duração, como raiva, medo, alegria extrema ou pânico, e que pode momentaneamente afetar a capacidade de uma pessoa de raciocinar claramente. Então, um exemplo, uma pessoa que ao descobrir uma traição reage impulsivamente
e comete um crime. Então, ela vai estar agindo sob forte emoção. No caso da paixão, é um estado afetivo mais duradouro do que a emoção. Tende a dominar a psique da pessoa por um período mais longo, como no caso do ciúme extremo ou do ódio persistente. É um estado emocional que pode influenciar de maneira prolongada o comportamento de alguém, como nos chamados crimes passionais. Então, embora essas condições possam levar a uma reação emocional descontrolada, o direito penal brasileiro não permite que o autor do crime seja isento de responsabilidade, só por estar sob influência de emoção ou de paixão, né? No entanto, essas emoções elas podem, em certos casos, servir como atenuantes na pena. Um exemplo seria quando o agente age sob violenta emoção provocada por um ato injusto da vítima, isso pode reduzir a pena, mas não vai eliminar a responsabilidade penal. Então, um exemplo típico no Brasil são os crimes passionais, que são julgados pelo tribunal do júri, onde um crime cometido por ciúmes extremos pode até sensibilizar os jurados, mas ainda assim a pessoa é punida, embora muitas vezes com a pena reduzida. Outro tópico que nós vamos tratar é a embriaguez. O artigo 28, inciso 2º do Código Penal, também ele aborda sobre a embriaguez e estabelece que a embriaguez voluntária ou culposa, seja por álcool ou por substâncias de efeito análogo, não exclui a imputabilidade. Então, o que isso significa? Significa que mesmo que a pessoa esteja bêbada ou sob efeito de drogas no momento de cometer um crime, ainda assim ela será responsabilizada pelos seus atos se essa embriaguez foi voluntária. Então, o que seria a embriaguez voluntária e a embriaguez involuntária? A voluntária acontece quando o agente escolhe se embriagar ou consumir drogas, sabendo que essas substâncias podem vir a comprometer seu comportamento. Então, nesses casos, a responsabilidade penal é mantida, pois essa pessoa decidiu beber ou usar drogas por conta própria. Já na embriaguez involuntária, ocorre quando esse agente não tem controle sobre o consumo de álcool ou drogas, como em casos de força maior ou caso fortuito. Então, se o agente, por exemplo, foi envenenado com uma substância sem o seu conhecimento e isso vir afetar a sua capacidade de compreensão e controle, a embriaguez pode vir a excluir a imputabilidade. Um exemplo prático no Brasil de embriaguez é o caso de crimes cometidos por pessoas que dirigem alcoolizadas. Então, mesmo que o motorista esteja embriagado, ele é considerado responsável pelos crimes de trânsito, pois ele escolheu beber antes de dirigir. Então, a legislação de trânsito brasileira ela é bastante rigorosa em relação à embriaguez ao volante. Então, ela tem punições severas como prisões, multa, perda da habilitação para quem é flagrado dirigindo sob o efeito de álcool. Agora nós vamos falar sobre o erro de tipo. O erro de tipo ocorre quando o agente se engana sobre um fato que faz parte do tipo penal, né, a descrição do crime na lei. Em outras palavras, o agente não sabe que está fazendo algo proibido porque não entende corretamente a situação em que está envolvido. Então, imagine que uma pessoa vai a uma festa, fantasia, e vê alguém usando uma fantasia de policial. No fim da festa, essa pessoa pega o casaco que o policial deixou em uma cadeira, achando que é seu próprio casaco. Então, na verdade, o casaco pertence ao policial, mas a pessoa não percebeu isso. Então, aqui, essa pessoa cometeu um erro de tipo. Ela não sabia que estava pegando algo que pertencia a outra pessoa. Então, esse erro, ele afeta o conhecimento do fato, né, o elemento do tipo penal, já que essa pessoa ela não tinha a intenção de furtar, ela apenas se enganou.
Temos também o erro de proibição. O erro de proibição, por outro lado, ele ocorre quando o agente sabe o que está fazendo, mas não sabe que aquela conduta é proibida. Ou seja, o erro não é sobre os fatos, mas sobre o direito. Então, o agente acredita de boa fé que ele está fazendo algo que é permitido. Então, imagine que um turista chega ao Brasil vindo de um país onde é permitido fumar maconha, por exemplo. Ele não sabe que aqui no Brasil é proibido. Então, ao acender um cigarro de maconha, ele é pego pela polícia. O erro aqui não é sobre o fato de estar fumando a maconha. Ele sabia que estava fazendo isso, mas sobre a proibição dessa conduta. Então, ele cometeu um erro de proibição porque não sabia que a lei brasileira proibia esse comportamento. Então, a diferença seria, no erro de tipo, o agente se engana sobre os fatos que fazem parte da descrição do crime. No erro de proibição, o agente sabe o que está fazendo, mas não sabe que o ato é proibido. Então, ambos os erros, eles podem excluir ou diminuir a culpabilidade do agente. Então, dependendo se o erro era inevitável ou evitável, mas o foco desse erro é diferente. Então, no erro de tipo, a pessoa erra sobre os fatos, enquanto em proibição, ela erra sobre o direito. Agora, vamos falar sobre a diferença entre o desconhecimento da lei e a falta de consciência sobre a ilicitude do fato. Desconhecimento da lei, de acordo com o artigo 21 do Código Penal, afirma que o desconhecimento da lei não isenta o agente de responsabilidade, ou seja, todos os erros presumidos, todos nós somos presumidos conhecedores da lei. Então, presumidamente, todos nós devemos conhecer a lei de alguma forma. E o erro sobre a ilicitude do fato. Se o agente não sabia da sua conduta era ilícita e esse erro era inevitável, ele pode ser isento da pena. Se o erro era evitável, a pena pode ser diminuída. Então, Toledo reforça a distinção entre lei e ilicitude. Enquanto a lei é uma regra formal criada pelo poder competente, a ilicitude se refere à contrariedade entre a conduta do agente e o ordenamento jurídico. Então, isso significa que o erro sobre a ilicitude, ele é diferente do erro sobre a existência de uma norma. Mesmo que o agente não conheça uma lei específica, ele ainda pode ser punido. Mas se não souber que sua conduta é proibida e se o erro for inevitável, ele pode ser absolvido. Nós temos também a consciência real e consciência potencial sobre a ilicitude do fato. Na consciência real, o agente sabe de fato o que ele está fazendo é ilícito. Ele tem conhecimento de que sua conduta é contrária à lei. Já na consciência potencial, não exige que esse agente tenha efetivamente a consciência da ilicitude, mas que ele tinha a possibilidade de saber que seu ato era ilícito, considerando as circunstâncias do ato concreto. Então, a potencial consciência é o que se espera de qualquer pessoa vivendo em sociedade, já que, de acordo com César Roberto Bittencourt, o conhecimento de que uma conduta é socialmente reprovada, ou seja, ela é antissocial, ela é imoral ou lesiva, é algo que pode ser aprendido pelas normas culturais e pelos princípios éticos da sociedade. Então, através do comportamento da sociedade, você tem como identificar se aquele erro pode ou não ser lícito. Ou seja, o direito penal, ele presume que todos nós temos acesso a essa consciência profana do injusto. Então, de alguma forma, a gente vai ter noção do que é justo e injusto, derivada da nossa convivência em sociedade. Já na consciência potencial, a ilicitude não requer uma análise
técnica ou jurídica, mas uma compreensão básica e comum de que determinada conduta é errada. Então, se o agente não pode ter plena consciência técnica de que o seu ato infringe uma lei específica, mas ele pode ter a potencial consciência já o suficiente para configurar a sua culpabilidade. Quais seriam as consequências do erro de proibição? As consequências do erro de proibição variam conforme seja esse erro. Então, se o erro for inevitável, nesse caso o agente não será punido, porque ele não tinha como saber que sua conduta era ilícita. Então, a lei considera que o erro inevitável exclui a culpabilidade, resultando na isenção da pena. Já no erro evitável, o agente vai ser punido, mas com redução de pena, pois entende que ele poderia ter evitado aquele erro. Então, isso significa que ele tinha condições de compreender que sua conduta era ilícita, mas não fez por negligência ou por falta de cuidado. Agora vamos falar do erro de proibição e delito putativo. Qual que é a diferença entre os dois? No erro de proibição, o agente acredita que sua conduta é lícita, mas ela é proibida pela lei. Então, o agente ele não quer cometer um crime, mas erra ao pensar que o que está fazendo é permitido, né? Como exemplo, aquele turista que veio para o Brasil e usou a maconha. Já no delito putativo, ocorre quando o agente acredita estar cometendo um crime, mas a conduta que ele pratica não é um crime. Ou seja, ele imagina que está infringindo a lei, quando na verdade ele não está. Um exemplo disso seria alguém que tenta cometer adultério, acreditando que isso ainda seja um crime, quando na verdade é mais tipificado como uma infração penal. Então, o erro de proibição, ele trata de um equívoco quanto à ilicitude da conduta. No delito putativo, o crime não existe no ordenamento jurídico, mas o agente acredita que vai estar infringindo a lei. Agora vamos falar do conceito de exigibilidade de conduta diversa. Então, o que seria esse conceito? É a capacidade que o agente tinha no momento da ação ou omissão de agir conforme o direito, então considerando suas circunstâncias pessoais. A exigibilidade de conduta diversa é um elemento essencial da culpabilidade, pois para que o agente seja considerado culpado, deve-se verificar que era possível exigir dele um comportamento conforme o direito na situação em que ele se encontrava. A inegibilidade de conduta diversa, ela surge quando, dadas as condições específicas do agente, não era razoável esperar que ele agisse de acordo com a lei. Então, isso pode ocorrer em situações de extrema pressão ou em situações pessoais que limitam a sua capacidade de agir conforme a norma jurídica. Então, portanto, quando a gente conclui que não podia exigir de o agente outra conduta, então a sua culpabilidade ela será afastada. Para autores como Zaffaroni, ele argumenta que, em uma última análise, todas as causas de exclusão de culpabilidade, como a imputabilidade e a potencial consciência sobre ilicitude do fato, elas estão relacionadas à impossibilidade de exigir uma conduta conforme o direito. Então, assim, se esse agente ele era inimputável ou se ele não tinha consciência da ilicitude, ele não poderia ser responsabilizado, pois não podia exigir dele uma conduta diversa. Então, a exigibilidade de conduta diversa ela é, portanto, um critério normativo. É uma avaliação que deve levar em conta as características individuais daquele agente, como sua capacidade intelectual, sua instrução e suas condições sociais. Então, cada caso é único, né? E não existe um padrão de culpabilidade que possa ser aplicado a todos os agentes de forma igual. Então, cada um tem as suas particularidades na hora de ser julgados. Vamos falar das causas legais de
exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de outra conduta. Então, esse tópico, ele trata das causas previstas em lei que excluem a culpabilidade do agente com base na inexigibilidade de conduta diversa. Então, o Código Penal, ele prevê algumas dessas situações. Uma delas seria a coação irresistível. Então, o que seria isso? A coação irresistível, ela está prevista no artigo 22 do Código Penal, né? O agente, ele comete o fato sobre pressão ou ameaças tão fortes que não lhe é possível resistir. Então, é onde ocorre a coação. A coação irresistível, ela é de natureza moral, que é quando a pressão é psicológica e não física. Um exemplo clássico é do agente coagido a matar uma pessoa sob ameaça que, se ele não fizer, sua própria família será morta. Então, nessa situação, não se pode exigir que o agente haja conforme o direito, pois ele foi forçado a cometer um crime para proteger a vida de terceiros e, no caso, a família, né? Uma situação emocional bem complicada. Uma outra situação é a obediência hierárquica, também prevista no artigo 22 do Código Penal. Ela ocorre quando um agente comete um crime em estrita obediência a uma ordem de um superior hierárquico, desde que essa ordem não seja manifestadamente ilegal. Então, a hierarquia, ela é característica do direito público, como no caso de servidores públicos ou de membros das Forças Armadas. Então, se esse agente ele cumpre uma ordem que não era visivelmente ilegal, ou seja, ele não tinha como ele visualizar a ilegalidade no cumprimento daquela ordem, não era algo tão nítido, ele pode ser eximido da culpa. No entanto, se a ordem for manifestadamente ilegal, como torturar um preso, por exemplo, tem como ele ter noção que isso é ilegal. O subordinado que cumpre também pode ser responsabilizado. Uma outra situação é o aborto em caso de estupro. Ele está no artigo 128, inciso 2º do Código Penal, e prevê a não punibilidade do aborto realizado por médico quando essa gravidez é resultado de um estupro e há o consentimento da gestante. Então, esse é um caso de inexigibilidade de conduta diversa, pois o ordenamento jurídico ele entende que não se pode exigir que uma mulher que sofreu violência sexual leve essa gravidez adiante. Além das previsões do Código Penal, outras leis também contemplam a inexigibilidade da conduta diversa. Um exemplo é o parágrafo único do artigo 13 da Lei de 12.850 de 2013, que trata da infiltração de agentes em organizações criminosas. Então, nesse caso, se o agente infiltrado for forçado a cometer crimes para manter sua cobertura, ele pode ser eximido da responsabilidade, pois naquele momento não era exigível que ele agisse de outra forma. Agora vamos falar da inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Esse tópico ele trata da possibilidade de aplicação da inexigibilidade de conduta diversa como uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Então, uma causa supralegal é aquela que, embora não esteja expressamente prevista em lei, pode vir a ser reconhecida com base nos princípios gerais do direito e no senso de justiça. Então, no Brasil, diferentemente de outros países, como a Alemanha, por exemplo, não há uma proibição expressa contra o uso da teoria da inexigibilidade como causa supralegal. De acordo com autores como Jeschke, da Alemanha, essa aplicação ela é restrita, pois ela poderia enfraquecer a eficácia do direito penal e vir a criar desigualdade na sua aplicação. Então, na visão de Jeschke,
não sei se essa pronúncia é correta, e de outros doutrinadores alemães, é que mesmo em situações difíceis, o direito deve ser cumprido, exigindo daquele indivíduo obediência à lei, mesmo que isso implique sacrifícios pessoais. Então, no Brasil, a inexigibilidade de conduta diversa ela é aceita em alguns casos como uma causa supralegal de exclusão de culpabilidade. Então, isso se aplica em situações excepcionais, como onde o comportamento exigido pela lei é considerado humanamente impossível ou extremamente difícil. Então, um exemplo seria o caso de um preso que mata outro preso durante uma rebelião, apavorado pela ameaça de ser morto por outros detentos. Então, embora a legítima defesa não se aplique nesse caso, porque a agressão ela não era iminente, a inexigibilidade de conduta diversa pode ser utilizada para afastar a reprovabilidade dessa conduta. Agora vamos falar do tópico de objeção de consciência. A objeção de consciência ela é um exemplo de aplicação da inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal de exclusão de culpabilidade. A objeção de consciência ocorre quando um agente, por motivos religiosos, filosóficos ou morais, se recusa a cumprir uma determinação legal, porque acredita que essa ação vai contra suas convicções mais profundas. Então, a objeção de consciência pode levar a conflitos existenciais, em que a pessoa se sente obrigada a escolher entre obedecer à lei ou preservar a sua integridade e suas convicções pessoais. Então, aí a gente tem o caso dos judeus ortodoxos, dos adventistas, a questão de trabalhar no sábado e tal. E por último, nós temos a aplicação no júri das causas exculpantes supralegais. Então, a inexigibilidade de conduta diversa pode ser uma causa supralegal de exclusão de culpabilidade no Brasil, aplicável em situações excepcionais onde não é razoável exigir que o agente haja conforme direito. Temos a objeção de consciência, que é um exemplo de situação onde a inexigibilidade de conduta pode ser invocada, especialmente em casos onde o agente é obrigado a escolher entre cumprir a lei e seguir as convicções morais. Olá, me chamo Tatiana Valéria e hoje vou falar um pouquinho mais sobre a co-culpabilidade. Sabemos, que em regra geral, a sociedade ela influencia no comportamento do indivíduo, A co-culpabilidade é uma teoria que reconhece que, em alguns casos, a sociedade ela tem sim uma parcela de responsabilidade quando uma pessoa comete um crime. Isso acontece porque no meio social existe uma falta de oportunidade e até mesmo uma exclusão, podendo influenciar diretamente no comportamento de uma pessoa. A gente pode imaginar que uma pessoa ela cresça em um ambiente de extrema pobreza, sem acesso à educação, sem emprego, sem apoio. Essa pessoa ela pode acabar cometendo um crime, não só por escolha própria, mas também ela foi marginalizada pela sociedade. A culpabilidade ela reconhece que a sociedade também falhou com aquele indivíduo. Os juristas Zaffaroni e Pierangeli, eles falam que quando alguém que vive em condições sociais muito difíceis, sua liberdade de escolha fica mais limitada. Ou seja, não é justo punir essas pessoas da mesma forma que alguém que teve todas as oportunidades e cometeu o mesmo crime. A culpabilidade ela propõe que a responsabilidade do crime seja compartilhada entre a pessoa e a sociedade. Mas como que isso funcionaria na prática, Vamos entender um pouquinho. Bom, a culpabilidade ela pode ser para atenuar a pena de quem cometeu um crime.
Um exemplo simples, né? Vamos imaginar um casal de moradores de rua sendo pegos realizando um ato sexual em um local público. Em vez de acusá-los de ato obsceno, podemos entender que a falta de moradia digna os forçou a viver daquela forma, né? A praticar aquele ato naquele local. E isso diminuiria a responsabilidade deles perante aquele crime. Além disso, o Código Penal brasileiro ele prevê um atenuante no artigo 66, né, que pode ser usada quando os fatores de exclusão social que influenciam a prática de um crime. Isso quer dizer que, em certos casos, a pena ela pode ser reduzida levando em conta as circunstâncias sociais que aquele indivíduo ele enfrenta. Agora, você deve estar se perguntando, então, né? A sociedade também deveria ser punida? É claro que não, né? Não dá para dividir a pena diretamente, mas a culpabilidade nos faz repensar a forma como julgamos essas pessoas, oferecendo uma visão humana e compreensiva, principalmente em casos de marginalização social. Os especialistas, né, Gregory Moura, ele acredita que a culpabilidade ela está implícita na Constituição. E ele afirma que reconhecer essa teoria é um passo importantíssimo para garantir uma justiça social e os direitos fundamentais às pessoas, especialmente as mais marginalizadas. Em resumo, a culpabilidade ela nos lembra que, em alguns casos, a sociedade ela também tem responsabilidade quando alguém comete um crime. E em uma teoria que nos faz pensar em como a exclusão social, a falta de oportunidade, ela pode influenciar na vida das pessoas e até nas suas escolhas. Por isso, é um conceito importante para o direito penal ser, né, atuar de forma mais justa.